E aí pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui hoje mais um vídeo e vamos ler aqui para vocês essa notícia que saiu nessa revista. Mulheres abandonadas pelos maridos após descoberta de câncer. Parecia que eu tinha uma doença contagiosa. Então esse é um tema super interessante, super atual e a gente precisa estar falando sobre esse tema, apesar de não ser um tema que sai muito assim na notícias, não é falado tanto, mas muito importante. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês esse tema. Bom, mas antes de mais nada, eu queria pedir, como sempre, para vocês se inscreverem no canal. Então, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, depois clique no sininho para ativar as notificações. Que aí, sempre que tiver um vídeo novo, vocês já vão receber a mensagem. Aí vocês clicam lá, assistam o vídeo, curtam, comentem, né, e compartilhem o vídeo. Fazendo isso, vocês vão ajudar a mais e mais pessoas serem atingidas por esses vídeos que eu faço, né? Sempre trazendo informações sobre câncer, sobre oncologia convencional, oncologia integrativa, tratamentos alternativos, tratamentos convencionais, pessoas que tiveram câncer, né? Descobertas novas sobre câncer, ou casos como esse aqui, né? Sempre numa linguagem simples e tranquila para que todos possam entender. Tá bom? Então vamos lá. Mulheres abandonadas pelos maridos após descoberta de câncer. Parecia que eu tinha uma doença contagiosa. E aí Marie Claire, que é essa revista, ouviu mulheres e especialistas a respeito da rejeição dos homens após o diagnóstico e durante o tratamento contra o câncer. Tá? Então tem a foto aqui da menina, um exemplo, né? E então aqui conta a história dela, né, para ilustrar a reportagem. Elisângela Cristina a vida tomou rumos diferentes. No auge da sua vida profissional, foi diagnosticada com câncer de colo de útero. E a mudança drástica depois do diagnóstico é começar pelos estigmas e impactos da doença. Mas uma sociedade que a mulher exerce um papel de cuidadora da família, o que acontece quando ela precisa de cuidado? E aí, aqui é o caso, né, ilustrativo. Ela e o ex-companheiro dela estavam juntos há 22 anos. Não casados, moravam juntos, tiveram 5 filhos, né? Então eles não eram jovens, né? Ela tinha o quê? 38 anos, né? Pra você ver. E a separação foi muito dolorosa. Ela fez uma cirurgia para remover o útero e aí descobriu que já tinha metástase no peritônio, endométrio, então assim, já era bem espalhado o câncer, né? E que como o câncer estava espalhado, realmente não tem cura, tem controle da doença, né? Câncer metastático, a gente não, na maioria das vezes a gente não fala em cura. A gente fala em controle da doença pelo maior tempo possível, com a maior qualidade de vida possível. E aí era o caso dela. E então ela saiu do hospital para operar, para ficar curada, e entrou no hospital para operar e ficar curada e descobriu que tinha um câncer metastático. E aí, a princípio, o marido prometeu que estaria ao seu lado, mas não foi o que aconteceu. Ela teve depressão, emagreceu 30 quilos, e ele falava: Nossa, você está tão magra, tão esquisita, e botava ela para baixo. É, e ela queria que ele colocasse ela pra cima, né? Não chegava perto dela, ela pedia abraço, ele não dava, pedia beijo, não dava, parecia uma doença contagiosa. E isso é um estigma que tem, né? De o câncer uh, ser contagioso, isso é um mito, né? Na verdade, o câncer não é contagioso assim, né? Inclusive, a gente tem, por exemplo, casos de câncer de mama, por exemplo, que o câncer aparece na mama, assim, e a gente pega, palpa, toca, e não é por dentro da mama, mas por fora da mama. E isso não pega o câncer, né? Então não tem esse problema. Mesmo os cânceres que são causados por doenças transmissíveis, por exemplo, o câncer de colo de útero, no caso dela, o HPV, né? É, é uma transmissão sexual, então um abraço, um beijo ali não vai fazer a mínima diferença, não vai ser transmitido nem o câncer nem o HPV. Aí tem aqui um dado super interessante, né? Um estudo realizado pela Universidade de Stanford de Utah, no Centro de Pesquisa de Seattle, lá nos Estados Unidos, as mulheres têm um risco 6 vezes maior de serem abandonadas pelo marido após a descoberta de uma doença grave. E aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia estima que 70% das mulheres diagnosticadas com câncer lidam com rejeição e o abandono do seu parceiro. Uma pesquisa também em 2015 no Hospital do Câncer de Barretos, né, Hospital do Amor, também mostrou que 40% das mulheres que faziam quimio ou rádio também se sentiram rejeitadas. E aí, então isso é uma questão bastante frequente que existe, né? A rejeição pelos maridos, o que não ocorre então no mesmo grau no inverso, né? Quando o homem tem uma doença grave, é muito mais comum a gente ver a mulher acompanhando o marido do que o marido acompanhando a mulher, né? Ou a mulher abandonando o marido é muito mais difícil do que o marido abandonar a mulher.
E aí que Elisângela conta que a falta de apoio e afeto do marido fez com que o tratamento fosse ainda mais difícil. Ela chegou a pesar 42 quilos e ele disse aos meus pais que iria ajudar, mas não fez e faria o que não fez em 22 anos e seria o melhor marido. Não foi assim. Todo final de semana saía, passava 2, 3 dias fora, chegava com camisinha, tomava pílulas para ereção, enfim. E ela chorava porque ela não conseguia se separar, queria que ele mudasse, mas ele não queria mais na vida dele, então me largou. Isso é uma questão muito delicada, né? Porque, por outro lado, né? Pensando um pouco com a cabeça, tentando pensar um pouco a cabeça do marido, né? É, ele estava ali insatisfeito. Ele, obviamente, que ele não tem talvez ele não tenha uma obrigação. Ele tem uma obrigação moral, mas de ficar com ela, mas também não é uma coisa que seja impossível. Então, às vezes pensando de uma forma mais racional, se ele estava insatisfeito com a situação dela ter câncer, às vezes o melhor para ele e para ela é que realmente ele largasse ela. Pior isso, melhor isso do que ele viver insatisfeito com ela e ela ficar insatisfeita com ele, manter uma relação e ele não cuidar dela e continuar fazendo o que estava fazendo, né? Então, assim, nesses casos, né, é preferível que esses laços sejam cortados logo para que a pessoa possa ficar sozinha, sozinha não, mas apenas com quem queira realmente o bem dela, né? Queira levar essa situação, porque senão é, ele seria um peso na vida dela e ela seria um peso na vida dele, né? Então talvez nessas situações de doença é até melhor que as relações que não sejam realmente desejadas terminem logo do que para poder a pessoa ficar livre do que faz mal para ela, né? Isso é uma forma de pensar, tem outras formas e outras opiniões, né? Então, mas aqui as mulheres lendo um pouquinho mais, as mulheres ao longo da história foram incentivadas e cobradas pelo papel de cuidadoras. Explica a psicóloga paliativista que foi entrevistada aqui, Flávia Ferreira. Em contrapartida, os homens apresentam mais dificuldade de se adaptar à realidade de cuidador e à missão de ser o apoio da família emocional, pois são tarefas que vão de encontro às suas aspirações individuais. Logicamente, né, muito isso, realmente é uma questão cultural, mas também não só cultural, mas uma questão de educação, né? Como aquela pessoa foi educada, qual o modelo que ela teve de família, de pais, né? De pais e avós, né? Era um modelo que todos se apoiavam, era um modelo que só a mulher apoiava o marido não apoiava a mulher. Então isso é transmitido para os filhos, né? E depois eles vão refletir isso na vida adulta, né? Então como que foi o modelo de educação daquela pessoa, né? Então isso é muito importante. Mudanças no relacionamento. O fim do casamento de 8 anos da Preta Gil com Rodrigo Godoy chamou atenção. Preta Gil também está com câncer, né? E a artista descobriu a traição do marido enquanto estava internada para tratamento de câncer. Eu não sei se a traição foi antes do câncer ou durante o câncer, mas o fato é que aconteceu isso. No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Peço que vocês me ajudem a me proteger dessa nojeira, pois estou frágil no meio de um tratamento oncológico depois de quase morrer de uma sepse, né, que ela teve uma infecção grave. Preciso de paz para me cuidar. A psicóloga explica que o diagnóstico de câncer abala não só o paciente, mas toda a família, inclusive o companheiro também. Não vamos negar que o diagnóstico de câncer no seu companheiro não vai afetar o companheiro, né? Então ele também fica afetado. E compromete a realidade, os planos para o futuro dos dois, né? Impondo desafios para os dois que não são esperados em um relacionamento. São diversos lutos simbólicos que chegam com câncer e trazem dor e sofrimento. Viagens, carreiras, compra de casa, filhos, vida social, lazer, tudo que pertencia ao desejo de ambos, dos dois, antes da doença precisará ser repensado pelos dois. E é o luto pelo que talvez não poderá ser vivido da forma que sonharam, né? Então é um luto não necessariamente da morte, mas um luto dos sonhos, pela morte dos sonhos. O que é real, o que não é real, porque muitos sonhos podem ser vividos e mesmo pessoa com câncer e mesmo com câncer metastático precisa continuar sonhando
Não precisa matar os seus sonhos, ela pode continuar sonhando, porque muitas vezes ela se surpreende com o tratamento, se surpreende com a sobrevida, com a sua qualidade de vida e com o seu tempo de vida, né? Então não precisa morrer os sonhos depois do diagnóstico de câncer, né? Pelo contrário, às vezes até ganhar mais sonhos, né? Sonhar mais é muito importante até por uma questão de manter as esperanças. A sexualidade do casal passa por desafios devido aos tratamentos que alteram a imagem, a libido e, consequentemente, a intimidade. Então, a gente fala muito também sobre autoestima, né? Assim, pessoas com câncer, elas têm que manter a autoestima. Pode fazer maquiagem? Pode. Né? Pode pintar a unha? Pode. Pode passar um batom? Pode tudo, né? Para poder ficar bonita e se sentir melhor mesmo durante o tratamento. E isso é muito importante para o casal também. Então a rotina de ambos também muda. São visitas frequentes a clínicas e hospitais, medicações ao longo do dia, alterações nos cuidados de casa e dos filhos, finanças também para comprar alguns remédios. Né? Então é super importante. A preocupação com a saúde antes de questões como sexualidade e vaidade foi muito marcante durante a separação daquela paciente lá de cima do caso. Se o casal enfrentava conflitos na relação antes da doença, o diagnóstico fez com que as brigas fossem potencializadas. Isso é normal. Ter um câncer não é fácil, mexe com as nossas emoções e a gente pensa nos filhos, que vai acontecer se morrer. O sexo não é mais prioridade. Estamos lutando para sobreviver, só que alguns homens não têm paciência de esperar. E o que me deixou não foi o câncer, mas foi o que me deixou mais doente não foi o câncer, mas foi a rejeição. E aqui fala um pouquinho também sobre autocuidado, né? Ela descobriu a importância do amor próprio, então hoje eu consigo dizer para as mulheres que estão passando que se o relacionamento está tendo muita discussão, é melhor ficar sozinha. Foi o que eu falei antes, né? Pelo menos no período do tratamento. Eu acho que se tivesse menos briga, menos estresse, menos mágoa, talvez a situação fosse outra. E o meu corpo tivesse respondido bem ao tratamento. A gente não precisa de ninguém para nos amar. Nós é que temos que nos olhar no espelho e falar: tô magra, mas tô bonita. Tô inchada, mas tô bonita. Eu vou lutar. E lutar pela gente, pelos filhos, pela família, pelas pessoas que amam e principalmente pela gente, porque só a gente sabe quanto dói ter um diagnóstico de câncer. Perfeito, né? Aí que fala mais um pouco de número de divórcios e abandonos por parte do homem é alta, mas não é o único cenário existente. Já também existem mulheres que têm relacionamento com base sólida de afeto, segurança e proteção, e homens que se desafiam no papel de cuidadores, né? E prezam pela relação, além da rotina sexual também. Então, tem casos legais também, e realmente na prática eu vejo bastante casos de apoio também. Então é isso, gente. Bom, então o que a gente tira desse tema aqui, né? Que existem casos realmente de mulheres que são abandonadas, e isso é bastante triste. E em resumo, assim, né, eu queria saber se vocês concordam com isso, coloquem aí nos comentários, mas se a mulher não está bem no relacionamento antes ou por causa do câncer, é melhor às vezes ficar sozinha do que tentar insistir no relacionamento. E essas decisões precisam ser tomadas e não dão para ser muito arrastadas, né? Porque a pessoa precisa estar com a cabeça boa para tratar o corpo e tratar a mente para tratar o corpo, né? Então, talvez um término de uma relação depois do diagnóstico de câncer talvez seja super importante para ter sucesso no tratamento. Pensem nisso, coloquem nos comentários aí o que vocês acham e espero que vocês tenham gostado dessa notícia, não da notícia em si, né, mas desse tema que eu trouxe para vocês, e a gente se vê então nos próximos vídeos.